E a Almada disse sim à proposta do River Plate. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta bastidores do meio argentino cada vez mais distante do Flamengo. Bora te atualizar também sobre novas exigências feitas por Memphis Depay para assinar novo contrato com o Corinthians. Para completar, São Paulo há uma assinatura de anunciar a renovação de Caleri. Tem novidades sobre o São Paulo pagando dívida para evitar punição na FIFA. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima semana para todos vocês. E o São Paulo conseguiu pagar uma dívida que evitou punição na FIFA. Mas calma, ainda não me refiro ao transfer ban do Marcos Antônio, que impede o registro de Domingos Duarte e também de Iago. São Paulo foi ameaçado pelo Enzo Dias, lateral esquerdo que faz parte do elenco. O tricolor tinha 15 dias para pagar 50 mil dólares de pendência. Se não houvesse o pagamento, o Enzo Dias havia prometido denunciar o São Paulo. Só para você entender o clima do Enzo Dias com a atual diretoria tricolor, não há mais nenhuma condição de o Dias seguir no clube, até por isso o São Paulo já se antecipou e contratou o Iago por empréstimo junto ao Internacional até dezembro. São Paulo fez uma força-tarefa, conseguiu esses 50 mil dólares e acabou depositando a grana na conta do Enzo Dias. Agora, São Paulo e Enzo tentam chegar a um acordo para a rescisão do contrato de forma amigável. Assim, o lateral esquerdo argentino vai buscar um novo clube e o São Paulo, com o Wendel e com o Iago, passa a ter duas opções brasileiras na lateral esquerda, uma vaga a menos de estrangeiro sendo ocupada. O Nicolas da base também surge como uma terceira opção para o setor. São Paulo ainda vai buscar mais reforços. A prioridade do momento é a resolução desse transfer ban de 6 milhões e 100 mil reais junto ao Lazio pela compra da primeira parcela do Marcos Antônio. Enquanto não houver esse pagamento, o São Paulo está impedido de registrar dois atletas que já teriam condição de jogo. Assim que resolver essa pendência, o São Paulo segue aberto e de olho no mercado. A busca nesse momento se dá mais por um meia, até porque já foram contratados atacantes de lado de campo, volante, dois laterais e um defensor. O fair play, beleza? O Diego Júnior, boa noite, Nicola, abraços e like número 20. Douglas Mazaia, like 15. Nicole Macis, vai cair? Forte abraço de Goiânia. Eu não estou botando muita fé nessa história não, Douglas. Na semana passada, 8 conselheiros assinaram um pedido de exclusão do Arri Macis. Faz parte da política do São Paulo, como faz parte da política do Corinthians, enfim. Mas não há subsídios suficientes para pedir o afastamento do Macis, né? A verdade é que ele está longe de se fazer uma boa gestão. Não sei se merece uma reeleição. Eu não, se fosse conselheiro do São Paulo, não votaria por essa reeleição, mas pedir a saída dele me parece meio maluca, né? Gestão temerária, porque o São Paulo recebeu um transfer ban, mas recebeu o transfer ban por conta de tudo que foi deixado pelo Casares e por outras administrações, enfim, não tenho procuração nenhuma para defender o Macis. Repito, acho ele um presidente bem ruinzinho, mas não, acho que não tem por que tirá-lo antes do fim do mandato, que se encerra em dezembro, senão você cria uma situação de caos e instabilidade política que não é boa para ninguém, tá certo? O chat está aberto. Rosa Marques, alguma notícia boa do São Paulo? Rosa, o anúncio da renovação do contrato do Caleri deve acontecer nessa semana, tá? Talvez nessa segunda ou terça. Durante o fim de semana, as partes se acertaram para a prorrogação do contrato por 2 anos, mais um se ele disputar nessa segunda temporada pelo menos 60% dos direitos econômicos. O Basílio quer saber alguma novidade sobre o transfer ban do São Paulo. Basílio, não há uma data para quitação desse transfer ban. São Paulo está tentando buscar dinheiro emprestado, antecipado, não há dinheiro em caixa. São Paulo não tem de onde tirar 6 milhões de reais, mas há uma prioridade no pagamento desse transfer ban à medida em que, enquanto não o fizer, o São Paulo tem 2 reforços pendentes. O Iago, lateral esquerdo, que vem do Internacional por empréstimo até dezembro, e o Domingos Duarte, que assinou contrato com o São Paulo, mas os dois dependem dessa queda do transfer ban, uma dívida de mais ou menos 6 milhões de reais, por conta da primeira parcela da compra do Marcos Antônio. Beleza? Nicola, na sua opinião, o Iago será titular no São Paulo? Quem é que está perguntando? Marcos Alves, né? Marcos, eu acho o Wendel mais jogador, mas eu me decepcionei com o Wendel, tá? O Wendel que vem para o São Paulo do Porto para ganhar 1 milhão de reais por mês, com um currículo interessante, nunca conseguiu jogar bem como eu imaginava no São Paulo, não. Tá bom? O Severino Costa quer saber se o Enzo pode sair do São Paulo de graça. É a maior possibilidade, Severino. Nos últimos dias, o São Paulo fez um esforço para conseguir 50 mil dólares e pagar uma dívida. O Enzo tinha dado 15 dias para o São Paulo fazer essa quitação, senão ele levaria o caso para a justiça. Para evitar qualquer problema, o São Paulo fez esse pagamento e agora discute com os representantes do Enzo uma rescisão do contrato de forma amigável. O São Paulo até já contratou um substituto para o lugar do Enzo,
no caso o Iago Borducci. Fala, você tem informação de quem vai ser o candidato à presidência do São Paulo em 2027? Para falar a verdade, a eleição é nesse ano, né, Lucas? O Arrimaci vai ser o candidato da situação, tá? E hoje trabalha-se para que o Caboclo seja um dos candidatos da oposição, tá? Não é um nome fechado, até porque o Caboclo sai, vocês lembram da CBF, com uma série de problemas, né? Ele foi acusado de assédio, enfim, um negócio meio pesado, né? Quando o nome dele surge, eu até imaginei que, sabe aquele boi de piranha, aquele nome que você lança só para o cara tomar pancada e depois você anuncia outro, mas a verdade é que a eleição está se aproximando e os caras continuam insistindo de que o Caboclo pode ser um dos candidatos. Exatamente disso que eu estou falando, o presidente tem que entender de gestão. O Rafinha, a única coisa que ele fez no São Paulo foi liderar a patota que derruba técnico, agora ajuda a contratar para demitir. O seu Roberto está respondendo aquilo que eu falei, que o presidente talvez nem precise entender de futebol, mas ele precisa ser um baita no gestor e contratar pessoas que manjem de futebol, né? O Diego Lemos, São Paulo só não é SAF, no modo gestão da palavra, mas tem dono, e fazem o que querem no meu tricolor. Pois é, essa é a pior parte, né? Se o São Paulo e o Santos e o Corinthians não acordarem, o Palmeiras vai passar mais à frente dos rivais. Pois é, né? Vocês chegaram a ver uma pesquisa que o Datafolha divulgou nas últimas horas? A pesquisa aponta o Flamengo com 22% da torcida, a maior torcida do Brasil, o Corinthians com 14%, mas número maior do que São Paulo e Palmeiras somados, né? O Palmeiras é o terceiro colocado com 7%, e o São Paulo o quarto com 6%, a soma dá 13%. O Vasco não é mais o quinto, segundo a Datafolha, e sim o Cruzeiro com 3%, o Vasco aparece com 3%, mas no sexto lugar. Enfim, eu não sei se eu acredito muito em pesquisa, vocês acreditam? Vocês dão moral para essa história? O que vocês acham disso, cara? Confesso que eu tenho muita dúvida, meu. Não sei até que ponto dá para levar essa história a sério. E Caleri está bem perto de renovar seu contrato com o São Paulo. Falta apenas a assinatura do novo acordo. A diretoria do Tricolor chegou a um acerto com os representantes do argentino nas últimas horas. O novo contrato será estendido por 2 temporadas, prorrogáveis por uma terceira. Isso porque, se o Caleri disputar pelo menos 60% dos jogos nesse segundo ano de contrato, o vínculo é estendido por mais um ano. Atacante de 32 anos de idade que está na sua 6ª temporada da segunda passagem pelo São Paulo. 256 jogos no total pelo Tricolor, 91 gols marcados e 2 títulos da Copa do Brasil de 23 e da Supercopa do Brasil de 24. Caleri que chegou a ser sondado pelo Flamengo e teve propostas oficiais de Boca Juniors e River Plate. Como o contrato do Caleri se encerrava em dezembro, existia uma grande chance de o Caleri já assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube do Brasil ou do exterior em 2027. Mas o Caleri deixou clara a sua permanência, sua preferência pela permanência, e isso acabou acontecendo depois que o Caleri reduziu sua pedida e o São Paulo aumentou a oferta. A torcida do Tricolor chegou a ficar ofendida com a pedida e as exigências do Caleri, que queria 1.800.000 por mês de salário, 9 milhões de reais de luvas e o pagamento dos 7 milhões de reais da dívida de forma emergencial, em no máximo um ano. No fim das contas, o São Paulo não chegou a esse 1.800.000 de salário, embora tenha se aproximado. As luvas serão bem menores em relação à dívida parcelada ao longo dos 2 anos de contrato. O Caleri também exigia bônus por títulos e classificações. Os bônus vão ser pagos numa condição bem inferior. Micael Leandro, a notícia triste do fim de semana. Jogador da base do São Paulo de apenas 15 anos faleceu após um ataque a tiros em Maceió. O garoto participava de uma competição no Pontal da Barra e ele havia sido contratado pelo São Paulo na temporada passada. Por falar em catástrofe no São Paulo, contar que nesse final de semana o atacante Luca foi parar no hospital. Ele sofreu uma fratura na mandíbula após acidente com o carro, mas ao contrário do Micael, passa bem e estará recuperado muito em breve, a pedida pelo argentino. E o Datafolha divulgou a mais recente pesquisa sobre as maiores torcidas do futebol brasileiro, com algumas novidades importantes. O Flamengo segue disparado na primeira colocação, 22% dos torcedores. Corinthians é o segundo com 14%, mas tem mais torcida do que Palmeiras e São Paulo juntos. Isso porque o Palmeiras é o terceiro com 7%, São Paulo aparece em quarto com 6%. Quinta colocação com novidade, o Cruzeiro ultrapassou o Vasco e assumiu o 5º posto. Ele está bem à frente do Galo, que é só o 8º. Embora a diferença percentual seja pequena, Cruzeiro com 3% dos torcedores, o Atlético com 2%. O Vasco é o 6º colocado com 3%. O Grêmio é o 7º, o Internacional é o 9º. O Grêmio com 3%, o Internacional com 2%.
Santos e Fluminense também tem 2% da torcida. Bahia, Botafogo, Vitória, Atlético Paranaense, Sport e Remo aparecem com 1% cada. Tô tirando dessa lista a seleção brasileira, que foi colocada como oitava colocada. Não acho que a seleção brasileira pode ser incluída como um time na concorrência com os demais. Importante registrar que essa pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre 22 e 23 de julho, em 139 municípios. A margem de erro é de 2% para mais, 2% para menos. A pergunta que eu deixo para você: você acredita em pesquisas de torcida? Acha elas confiáveis? E sobre os números que eu passei, o que te parece mais real e mais maluco? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua percepção, beleza? Salve, salve, tropinha! Estamos aqui com mais um vídeo no canal com informações do São Paulo Futebol Clube. Jorge Nicola trazendo as últimas atualizações. Estamos todos os dias empenhados em trazer para vocês, mantendo vocês sempre muito atualizados do que acontece dentro do clube, o que acontece fora das quatro linhas, o mercado do futebol, do tricolor paulista, tudo você encontra aqui no canal, beleza? Fortalece com like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo registrando a sua opinião. Nós voltaremos amanhã com mais informações do tricolor paulista. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.